Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuando, a falar sobre esse tema da libertação na divina vontade. Queremos cada vez mais penetrar, nesse conhecimento, nessa luz, para que você possa realmente decidir por Jesus e examinar-se, buscar aí dentro se ainda você tem algum apego a qualquer outra coisa na terra, a qualquer outra superstição, mesmo boa, parecendo que é boa, enfeitada, com coisas boas, com aparência boa, mas que na verdade não é de Deus, não vem para a glória de Deus. Você está buscando um alívio, temporário, só assim para poder fazer as coisas próprias suas aqui, resolver os seus problemas próprios, temporários, e a vida verdadeira com Deus não está, em xeque. Não é o seu verdadeiro objetivo. Então, nesse momento quero te dizer que o quanto isso é importante. Está em jogo tudo, Tudo está em jogo agora, nesse exato momento em sua vida. Jesus quer muito uma verdadeira libertação, uma verdadeira vida para sua vida, Então, é muito importante, muito sério o que Jesus quer realizar em nós, o que Jesus quer transformar em nós, curar em nós. Que o Senhor possa nos ajudar com essas verdades que estamos trazendo, e é muito importante. Aí ele vai falar aqui na Valtorta sobre, não ter outros deuses no lugar dele, Não ter os mandamentos, que são os principais elementos. Então ele fala assim: não farás para ti deuses em minha presença. Não farás para ti nenhuma escultura ou representação daquilo que está no céu, na terra, ou nas águas, para adorações, gente? É para adoração, para buscar para buscar ali naquele bem material a solução para os seus problemas. Não adorarás estas coisas, nem lhes prestarás culto. Então, essa pessoa que estava ali ensinando isso para as pessoas, ela estava prestando culto a essas coisas, Eu sou o Senhor teu Deus, forte e ciumento, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e observam os meus mandamentos. A voz de Jesus ribomba naquele quarto cheio de gente. E Jesus continua falando: não farás para ti deuses em minha presença. Vós já ouvistes como Deus é onipresente.
com o seu olhar e com sua voz. Na verdade, estamos sempre na sua presença. Fechados dentro de um quarto ou entre o público do templo, estamos igualmente em sua presença. Benfeitores escondidos que até aos beneficiados ocultam o rosto, ou assassinos, quando assaltam o viajante em algum desfiladeiro solitário e o trucida, igualmente estão na sua presença. Em sua presença está o rei no meio de sua corte, o soldado no campo de batalha, o levita no interior do templo, o sábio debruçado sobre os livros, o camponês sobre o suco da terra, o mercador em seu balcão, a mãe inclinada sobre o berço, a esposa no quarto nupcial, a virgem no segredo da morada paterna, o menino que estuda na escola, o velho que se deita para morrer. Todos estão em sua presença, e todas as ações do homem igualmente estão em sua presença. Todas as ações do homem. Tremenda palavra e consoladora palavra. Tremenda, se as ações são de pecado, é tremenda. E consoladora se são ações de santidade. Saber que Deus vê é um freio para quem quer fazer o mal e um conforto para quem quer fazer o bem. Deus vê que eu estou fazendo o bem. Eu sei que Ele não se esquece do que vê. Eu creio que Ele premia as boas ações. Por isso estou certo de que irei receber um prêmio e com essa certeza eu descanso. Ele me dará uma vida serena e uma morte plácida. Porque na vida e na morte minha alma será consolada pelo raio da estrela da amizade com Deus. Assim é que raciocina aquele que faz o bem e é justo. Mas aquele que faz o mal, ou que faz um bem disfarçado, Um mal disfarçado de bem, porque não pensa que entre as ações proibidas estão os cultos idolátricos? Por que não diz? Deus está vendo que, enquanto finjo estar prestando um culto santo, estou adorando um Deus ou deuses mentirosos, aos quais levanto um altar secreto aos homens. Mas, conhecido a Deus? Que deuses são esses, poderias dizer? Se nem no templo existe figura de Deus, que rosto têm esses deuses? Se ao verdadeiro Deus foi impossível dar o rosto? Sim, impossível dar-lhe o rosto, porque o perfeito e o puríssimo não deve ser dignamente representado pelo homem. Só o Espírito pode entrever a sua incorpórea e sublime beleza, e ouvir a sua voz, sentir a sua carícia, quando ele se efunde a um dos seus santos, merecedor desses contatos divinos. Mas o olho, o ouvido, a mão do homem não podem ver nem ouvir, e nem repetir com o som sobre a cítara, com o macete e o cinzel no mármore, aquilo que é o Senhor. Ó felicidade sem fim, quando, ó espíritos dos justos, chegardes a ver a Deus. O primeiro olhar será a aurora da felicidade, que pelos séculos dos séculos será a vossa companheira. Contudo, o que não nos foi possível fazer pelo verdadeiro Deus, eis que o homem o faz pelos seus deuses mentirosos. Cada um ergue um altar à mulher, outro ao ouro, outro ao poder, outro à ciência, ou aos triunfos militares. Um adora o homem poderoso, seu semelhante por natureza, superior apenas em prepotência ou fortuna, ou adora a si mesmo e diz: não há outros iguais a mim. Aí estão os deuses daqueles que são do povo de Deus. Não vos admireis de que os pagãos adorem animais, répteis e tantos outros animais, répteis, quantos astros apagados adorais em vossos corações vocês. Os lábios pronunciam palavras de mentira para adular, possuir e corromper. E não são essas as orações dos idólatras secretos? Os corações planejam pensamentos de vingança, de comércio ilícito, de prostituição. E não são estes os cultos aos deuses imundos do prazer, da avidez ao dinheiro, da prosperidade e do mal? Foi dito: não adorarás nada daquilo que não é teu Deus verdadeiro, único e eterno. Foi dito: eu sou o Deus forte e ciumento. Deus forte, nenhuma outra força é maior do que a dele. O homem é livre para agir, Satanás é livre para o tentar. Mas quando Deus desbasta, o homem não pode mais agir mal e Satanás não pode mais tentar. Rechaçado fica este em seu inferno e derrubado fica aquele em seu abuso de fazer o mal, porque há um limite para isso, além do qual Deus não permite que se vá. Deus ciumento de quê? De qual ciúme? Será o mesquinho ciúme dos homens pequenos? Não. O santo ciúme de Deus por ver filhos seus, e um justo ciúme, amoroso ciúme, pois ele vos criou para ele vos ama, ele vos quer. Ele sabe o que vos prejudica, conhece o que é
que pode vos separar dele para sempre. E é ciumento daquilo que se intromete entre o pai e os filhos, desviando-os do único amor que é salvação e paz, Deus. Compreendei esse sublime ciúme, que não é mesquinho, que não é cruel nem carcerário, mas que é um amor infinito, que é uma infinita bondade, que é uma liberdade sem limites, que se dá a uma criatura finita por desejá-la na eternidade para si e fazê-la partícipe de sua infinidade. Um pai bom não quer gozar sozinho de suas riquezas, mas quer que os filhos os gozem com ele. No fundo, foi mais para os filhos do que para si que ele os acumulou. Assim é com Deus, colocando a perfeição neste amor que há em todas as suas ações. Não decepcioneis o Senhor. Ele promete castigo aos culpados e aos filhos dos culpados, e Deus nunca mente em suas promessas. Mas não fiqueis abatidos em vosso ânimo, ó filhos do homem e de Deus. Ouvi e exultai com esta outra promessa. Eu uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e observam os meus mandamentos. Até a milésima geração dos bons, e até a milésima fraqueza dos pobres filhos dos homens, os quais caem, não por malícia, mas por uma falta de reflexão e pelas ciladas de Satanás. Mas ainda eu vos digo que ele vos abre os braços, se com o coração contrito e arrependido, e o rosto lavado pelo pranto vós disserdes, Pai, eu pequei, eu sei. Mas eu me humilho por isso e a ti me confesso. Perdoa-me, o teu perdão será a minha força para voltar a viver a verdadeira vida. Não temais, antes que vós pecastes por fraqueza, ele sabia que iríeis pecar. Mas seu coração só se fecha quando persistis no pecado, querendo pecar, fazendo de um certo pecado ou de muitos pecados os vossos deuses horrorosos. Abatei todos os ídolos e dai lugar ao Deus verdadeiro. Ele descerá com sua glória para consagrar o vosso coração, quando se vir sozinho em vós. Dai a Deus a sua morada, não em templos de pedra, mas no coração. Lavai a soleira dela, livrai o seu interior de todo o aparato inútil ou culposo. Somente Deus resta. Só Ele é tudo, e em nada é inferior ao paraíso o coração de um homem com Deus. O coração de um homem que cante o amor ao hóspede divino. Fazei de cada coração céu. Iniciai a coabitação com o excelso. Ela se aperfeiçoará em vosso eterno amanhã, em poder e alegria. Mas aqui será tal que superará o tremendo espanto de Abraão, Jacó e Moisés, porque não será mais o encontro fulgurante e assustador com o poderoso, mas a permanência com o Pai e o amigo que desce para dizer-vos: a minha alegria é estar entre os homens. Tu me fazes feliz, obrigado, filho. Então é muito grande o que Jesus fala, né? Ele quer morar dentro de você, mas só que você não pode ter nada no lugar dele. Nada, nada, nada. E essa é a libertação que Deus deseja realizar na sua alma, né? Na divina vontade. Porém, quem realmente, né, faz essa libertação é Deus. Mas como que será feita? Através da sua reflexão, né? Por causa do seu arrependimento. Você tem que se arrepender para não pecar mais. É muito importante reconquistar essa nova vida, expulsar e renunciar todo o mal que está te perseguindo, que está te tentando, que está te enganando, né? Então, continuando o que a moça disse aqui. Ela estava terminando aqui falando do nascer de novo, a alma que está morta espiritualmente, e que há algo que você deve fazer. Você que está morto espiritualmente, que se sente bem, pode ser bem por algum momento, somente, né, enquanto você está seguindo essas idolatrias. É uma pessoa que está morta espiritualmente, qualquer coisa que ela, né, experimenta, espiritualmente falando, experimenta de alívio, já vai ser um fôlego de vida, né? Já vai trazer para ela um fôlego de vida. Então ela fala, cuidado. Muitos de vocês vão se satisfazer somente com esse pouco de vida que o demônio oferece, que essas espiritualidades aí oferecem, que essas, né, situações temporárias te oferecem. Parece que é um fôlego de vida para quem está quase praticamente apodrecendo dentro do sepulcro do seu corpo. É uma alma que está apodrecendo no sepulcro do corpo, como Jesus disse.
E qualquer fôlego de vida, né, parece para uma qualquer, traz uma esperança, né? Qualquer coisa que você experimenta, né, nessas coisas aí da nova era e de outras religiões, parece que é muito forte, que traz um fôlego de vida profundo para você. Mas não é a verdadeira vida que Deus deseja. A verdadeira vida está no confessionário, do sacramento da confissão. É ali que você vai restaurar a sua vida. E depois comungando a Eucaristia. É ali que você vai voltar de verdade a viver. E mais ainda se você entregar a sua vontade para Deus definitivamente e se consagrar plenamente para ser filho da divina vontade. Isso é o principal elemento que Jesus deseja que você realize. Então, cuidado com esse fôlego novo de vida que você recebeu temporariamente, né, numa corrente espiritualista que possa trazer esse benefício temporário, né? Mas você precisa nascer de novo. Quando você aceitar a Cristo e nascer de novo e morrer para si mesmo, né? Aí sim você estará realmente vivo no espírito. Algo que faça você se sentir bem pode representar a morte. Então, algo simples, assim, temporário, que possa te fazer bem temporariamente, que não é o amor de Cristo, pode representar a morte. E o nascer de novo em Cristo, às vezes, não é bom. O nascer de novo em Cristo, no primeiro momento, não parece bom. Parece ser uma morte, né? Porque você tem que matar toda a sua vontade humana. Tem que matar as suas tendências, suas paixões. Tem que se desapegar de coisas que você gosta muito, que você valoriza acima de Deus. E aí você não se sente bem, né? Jesus, ele vem tirar de você, fazer você renunciar coisas que você, né, se apegou e você tem que abrir mão. Então, é diferente às vezes a sensação da libertação em Cristo. Porque a libertação de Cristo traz uma mortificação dos sentidos, uma purificação dos sentidos, que a gente já falou aqui. Traz uma purificação, uma aniquilação, uma humilhação muito grande. Você se sente muito humilhado, né? Mas ao mesmo tempo vem um alívio, né, de estar fazendo um processo de cura verdadeiro, de reconhecer a Cristo, né, que é o verdadeiro caminho, verdade e vida. O Espírito Santo vai vir na sua mente, vai te trazer esse convencimento, que vai te trazer uma paz no meio da guerra. No meio da guerra contra os seus sentidos, né? No meio da guerra contra os seus pensamentos, sentimentos de dor, de culpa que você sente. Mas é preciso passar por esse processo né, de cura que Deus vai fazer. É como se ele quebrasse quebrasse o vaso, né? Você é um vaso quebrado, que é quebrado por Deus e dói muito ser lapidado, quebrado, né? Quebrado os ramos, né? Você está sendo podado ali naquele momento. E não é fácil. Então, o processo de cura e libertação com Cristo traz uma dor, no princípio, muito grande, né? De uma humilhação e uma dor dos pecados que você cometeu, do engano em que você estava. Mas só que você não quer passar por essa dor, você foge normalmente dessa dor e prefere buscar coisas que aliviem o seu ego, que aliviem né, a sua vida de pecado que você já está. Que confirmem que as coisas que você gosta na terra ainda podem ser adquiridas. Você pode manter-se nas coisas que você está apegado na terra, como os relacionamentos que você tem, né, os seus próprios pensamentos, as suas opiniões que você tem, né, todos os seus, o que é ego, né, que você alimentou muito tempo de crenças pessoais suas, ética pessoal, uma forma própria de pensar, de um julgamento próprio, coisas assim que foram fora de Deus, que você adquiriu, foram por experiências que você recebeu sensitivas, emocionais, das suas experiências com as pessoas, né, dos relacionamentos que você teve que foram desastrosos, que trouxeram algum fruto para você de trevas, de medo né, de estar com as pessoas. E são essas coisas você às vezes valoriza muito. Você valoriza muito esses aprendizados no meio do pecado, né, no meio da desolação, no meio dessas confusões que você se intromete, você parece que valoriza, né, o sentir raiva, o sentir medo, né, e você se apropria desses sentimentos, se cria defesas próprias, né, muros para te proteger. E aí você busca pessoas igual a você,
normalmente, que estejam na mesma situação, falando as mesmas coisas e que vão se aliviando com algumas palavras boazinhas de autoajuda, né, de alguns consolos que elas criam para si próprias, né? E daí você vai deixando com que essas coisas vão trazendo essa paz para você que não é paz verdadeira, que é uma paz, um alívio, simplesmente alívio ali para uma alma que está sedenta, que uma alma que está numa terra seca, que é uma água que você deixou cair, que foi caído ali, né, pelo demônio que jogou uma aguinha, mas numa terra muito seca, muito árida. Você é essa terra seca que está apodrecendo, uma alma que está perdendo a vida, que já está podre dentro do próprio corpo. E que qualquer coisa que jogam para você, se você, né, nessa podridão que você está, às vezes te dá um alívio tão grande que você fica preso ali e não quer, né, sentir dor nenhuma, não quer mais passar por nenhuma frustração, não quer passar por nenhuma guerra espiritual, vamos dizer assim, né, de renunciar. Então você está muito fraca. Então você precisa da força do Espírito Santo, porém você está muito fraca para poder começar esse processo. E Jesus, ele é bom. Ele vai te dar uma ajuda no primeiro momento, como aconteceu comigo. Eu fui para a igreja e ele me consolou muito, o Espírito Santo me acalmou muito. Durante uma semana ou mais, eu só fiquei ouvindo consolos e chorava, 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 chorava. De tão cansada. E ele me dando aquela água viva, e me acalmando, me, né, tranquilizando meu coração ali naquele momento. O Espírito Santo sabe muito bem o que precisa fazer com você para trazer essa água que vai matar a sua sede. Mas depois ele vai querer, né, conversar mais para frente com você e começar a trabalhar essa purificação que precisa acontecer. E você tem que permitir que essa purificação aconteça, não pode negar isso. Tem que passar por ela, por mais dura que ela seja. Não pode ter medo, vai ter que subir uma montanha dolorida, que é o processo de purificação, né? Então não tenha medo. Mas ele é bom. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai te machucar, ele só vai curar, mas vai fazer curas profundas, sabe? Curas, cirurgias espirituais, que vão realmente, num primeiro momento, parecer muito dolorido, mas depois, logo em breve, com o remédio certo, você já vai sentir um alívio que é permanente. Não é uma paz temporária, vai ser permanente. Que você vai dormir numa tranquilidade muito grande e você não vai ter mais pesadelos, não vai ter mais nenhuma sombra, né, de dúvidas no seu coração sobre aquele processo que você está, né, entregando, sobre aquela entrega dessa área da sua vida para Jesus. Você vai se consagrar todo para Jesus, todo para o Espírito Santo, e a sua vida vai se transformar plenamente numa vida nova, restaurada, viva. Vida nova, você vai sentir o alívio muito grande de saber que você não está condenada mais, de que você não está mais com a sua vida marcada pela ação das trevas, né? E tendo selos do demônio em você, elos com o bicho, com o demônio. Você não vai se sentir mais acorrentada a ele. Então, pouco a pouco, você vai vendo que vai se desfazendo todas as correntes que te acorrentavam ao pecado e ao mal. E a todo esse ocultismo disfarçado. E você vai se desapegar plenamente dessas coisas da terra que faziam tanto barulho, né, e inquietações no seu coração e te deixavam tão apreensiva, tão nervosa, tão, né? Então, assim, é muita coisa que a gente tem para meditar e refletir. Então, vamos continuar aqui, terminando o que ela disse. Então, esse algo que é trazido para você, que faz você se sentir bem temporariamente, pode representar a morte. Então, para quem está morto espiritualmente, se sente bem, pode ser bom, mas para quem está vivo espiritualmente, buscar se sentir bem pode ser a morte por sair justamente desse lugar de vida. Então, para quem é cristão, é um apelo, volte para o seu lugar espiritual, né? Volte para o braço do Pai, os braços de Deus. E aí ela fala assim, para quem é cristã e que está trabalhando com essa constelação familiar, ela fala assim, cuidado, eu não estou te condenando, eu não estou condenando o seu modo de técnica, eu não estou condenando ninguém que trabalha com algum tipo de desenvolvimento pessoal ou algum tipo de ação libertadora.
né, de desenvolvimento que você esteja fazendo ou psicologia. Não estou querendo dizer para você que você não pode trabalhar mais com isso, mas desde que, né, você saiba que se você tira o foco da pessoa verdadeira de Jesus Cristo, você está levando um mal para as pessoas. E Deus, ele quer fazer, né, uma libertação para todos. A proposta é fazer discípulos para povoar o céu e não para povoar o inferno. Então, tomar cuidado com o que você está produzindo, né, para depois, né, para você, logo depois, você morrer, né? Isso que é a mensagem, né? Você pode se sentir agora emocionalmente bem por estar pensando que está fazendo bem para as pessoas e ouvir elogio delas, testemunhos bons de que elas se sentiram melhor, estão curadas por causa da sua ajuda. Um ego que se inflama no seu coração e que faz bem para você, né? Mas você está se sentindo um Deus. E o demônio está dando essa sensação para você através dessas verdades aí, né? Dessas realidades que são fajutas, que são temporárias. Não é uma verdadeira cura que está sendo feita, eterna, que vai trazer a vida eterna. Nós somos eternos, nós não somos temporários. E você deve estar enriquecida, já com muito dinheiro, e não quer pagar para ver, né? Então, se quiser pagar para ver depois dessa vida o que vai gerar, você que sabe, você é a sua liberdade, ela tá dizendo, né? Toma cuidado. Vai lá ler Mateus 28, né? Você que foi uma mulher inteligente, bem posicionada nas relações, que não deve nada para ninguém, nem sente que ninguém deve nada para você, né? Que se sente livre para fazer o que o Espírito te guiar e fazer e se sente livre, né? Porque está fazendo bem. Mas o que os outros vão achar aí? O que minha família vai pensar, gente? A minha lealdade, minha fidelidade ao Senhor. Depois vem qualquer outra pessoa. Então eu não vou ligar para minha família, para o que a minha família pensa de mim, se eu estou mudando de caminho. Se você é uma terapeuta e trabalha com constelação familiar, busque compreender do mundo um pouco mais espiritual, de demônios e hierarquias, como funciona, como se conectam, né? Como se conecta ao básico e depois olha a Deus e peça para o Espírito Santo te revelar todas as coisas. Você que busca por desenvolvimento pessoal, não deixe de buscar, né, o que realmente faz a libertação verdadeira de uma pessoa. E não é só um desenvolvimento pessoal de conhecimento, autoconhecimento, né? Somos espíritos e temos uma alma e habitamos no corpo. Então vamos falar sobre o que é o ocultismo. Então isso é o pecado, não é o coaching que é o pecado em si mesmo. Não é essa sua ajuda, né, como terapeuta que é pecado. Não é a psicologia que é pecado, né? Tudo o que é de desenvolvimento com base científica e não se mistura com humanismo, hedonismo, misticismo, né, o neopaganismo, qualquer outra filosofia espiritualista ou contrária à palavra de Deus, vai lá, continua aprendendo se você está assim tirando algum fruto disso, para servir, se for para continuar servindo e glorificar o nome do Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo. Se for para aperfeiçoar, né, a sua comunicação, amém, continue, né? Mas vai fundo, não negocie princípios. E mais importante, dê sim a Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele é o seu único e suficiente Salvador. Ele é o primeiro, ele que te deu o poder de ser feita a filha verdadeira de Deus eterna. Ele que te dá autoridade espiritual, é ele que realiza todas as coisas em você e através de você. E a Bíblia vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então, não perca o seu foco, o que é essencial, e a partir daí se encha do Espírito Santo. Ore, santifique sua vida, passe por libertação espiritual e você vai ter os olhos verdadeiros e abertos para ver tudo ao seu redor com a libertação, que é um estilo de vida, é um estilo de limpeza, de vida limpa. E eu percebi que estou fazendo isso no áudio hoje, né, com vocês que trabalham aí com desenvolvimento pessoal como eu, que trabalhou por muito tempo. Nossa alma é como se fosse uma casa e a gente tem que ser uma casa organizadinha, com tudo no lugar. Ou na verdade vazia, para que Deus possa colocar o que é dele dentro
e não levar nada nosso para Ele. A nossa alma tem que ser uma casa limpa para Deus, livre de toda impureza, de toda lama, de todo mal. Jesus vai assim dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, mas tudo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto. Ele poda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E não se pode um ramo seco produzir fruto, um ramo preso a si próprio, né? Se não permanecer na videira, também não pode dar fruto. Se não permanecerdes em mim, pois quem permanecer em mim, esse é que dará fruto. Sem mim, nada podeis fazer. O verdadeiro processo de desenvolvimento pessoal que você deve buscar, né? Que façam de vocês pessoas diferentes e ser um psicólogo clínico cristão, penso eu. Aquele que vai ajudar as pessoas a limpar os seus corações de tudo que não é de Deus. E vai fechar as portas para o pecado, por tudo aquilo que só traz o mal para a vida da pessoa. E vai lavar tudo no sangue de Jesus. Tudo pelo sangue de Jesus, que é algo diário. Muita gente acha que eu aceitei Jesus e por isso estou dando prova disso na minha conversão. Mas na verdade, realmente é uma nova conversão que eu tenho que assumir, realmente. E se eu estava fazendo coisas erradas aqui na própria internet, quero abrir o coração e dizer que eu estou agora arrependida. E estou tirando, né? Tirei todos os vídeos daquilo que não presta e recriando vídeos que fazem as pessoas serem novas criaturas. Como eu experimentei o Espírito de Deus, quero ser capaz de ajudar as pessoas a levar, a viver essa libertação como eu vivi, experimentando a verdadeira vida. É o que muitos estão fazendo, graças a Deus, e eu também quero estar junto fazendo isso. Nascer de novo. Essa opinião, essa é a verdadeira vida. Nascer de novo no cristianismo e fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai, que Gálatas 5 vai dizer para a gente sobre isso. Digo isso, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana ou da carne. Em outras versões, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção certa, daquela desejada pela natureza humana, né? Contrária ao que está desejada pela natureza humana. Duas forças que se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que entendam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros e há uma nova vida, sem impureza e sexual, sem vida de sensualidade, idolatria, feitiçaria. E sem esse ocultismo, que gera discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras e outros pecados semelhantes. E repito, o que eu disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, tem tudo aqui na Bíblia. Não é poder dar, porque o Espírito Santo só produz um fruto eterno de alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificará suas paixões, os seus desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, seguimos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornamos orgulhosos, provocando inveja uns aos outros. Em outra versão, fala mais. Sentimentos uns aos outros também, mas a prática do desenvolvimento pessoal funciona. Eu destravei isso. Sim, destravar no nível de gerar movimento natural, movimento das suas atividades, como lá em 1 João 3, vai dizer que você prospera as suas atividades, assim como é próspera a sua alma. Então se organiza a alma as atividades que tem que acompanhar. Olha como é forte isso, e bíblico, por sinal. A gente está falando de uma vida abundante, uma vida verdadeira de plenitude, de paz e prosperidade em Deus. De dentro para fora. E é isso que ela está propondo aqui, né?
que ela, na verdade, ela vivia nesse mundo e agora ela joga fora e quer viver uma vida nova e viver desse presente de Deus, né, de transformação, e não mais buscando novamente a mentira, se reposicionando em Cristo como uma filha que não só sabe que é filha, mas quer agir de acordo em todas as situações, que não quer viver uma vida dupla na igreja, né, ser filha em todo lugar, no trabalho, no desenvolvimento, né, ainda continuando às vezes falar disso, desenvolvimento pessoal, não importa qual seja o meu trabalho. Me arrependi e quero orar. Quero orar por todos aqueles que ainda estão nessa vida e que ainda não conseguiram ou que vão negar tudo que eu estou dizendo ou que vão me jogar pedras, né? Porque no primeiro momento que a gente fala alguma coisa contra esse estilo de vida, muitas pessoas sofrem muito. Muitas pessoas negam no primeiro momento. No primeiro momento sempre uma dor de luto, né? De você ter que se arrepender. Não é fácil, né? As pessoas que amam muito a vida do pecado, a vida nessa imundície, né? Que ficou se acostumando assim, nada na lama, mas não percebe, né? Pensa que está vivendo uma vida correta. E aí, para essa pessoa se distanciar de tudo isso, é um luto muito grande, um espírito de negação que vem. E ela ouve uma pessoa dando testemunho e sente e não acredita, né? Que é possível isso, né? E começa a negar, a não querer aceitar que existe realmente vida eterna, começa a duvidar de Deus, né? Fica perguntando por que Deus não fez na sua vida, por que Deus está fazendo através de mim nesse exato momento, né? Deus está fazendo aqui neste vídeo, através de mim, o convite para você. Então, às vezes você fica falando assim, Deus não vem na minha vida, Deus não aparece para mim. Só aparece para os outros, mas para mim, né, eu não senti nenhuma experiência, eu não senti nada dentro de mim. O que eu tô sentindo é raiva, o que eu tô sentindo é negação, o que eu tô sentindo, né, é dor por saber que tudo isso é mentira, que todos esses caminhos, essas coisas são mentira, engano, né? Quanto dinheiro eu gastei com isso, né? Quanto que eu fui atrás dessas coisas. E agora eu tenho que voltar atrás de novo, para a mesma proposta de sempre, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Muitas pessoas duvidam mesmo, ficam questionando, porque ouvem muitas outras negando a Jesus todos os dias. E aí vão atrás dessas pessoas que vão trazer outras formas de vida, de outros alívios, mas se comprometer com Cristo, essa pessoa tem terror só de ouvir o nome Jesus Cristo. Muitos estão vivendo assim agora. E aí perguntam, mas ele nunca fez nada para mim? Ele nunca me visitou? Eu também fazia essas perguntas. Eu também fazia essas perguntas. Por que que ele não me visitava? Por que que ele não aparece para mim como apareceu para outro santo, para outra pessoa? Por que que Nossa Senhora não aparece para mim? Por que que ela, né, faz milagres com tantos, mas eu não sou importante? Ela faz para aquele que é importante para ela, né? Ela escolhe uma pessoa e ela quer para ela, mas é só aquela pessoa. Eu não sou importante, então eu sou destinada a continuar nas trevas. Gente, acorda. Ninguém está sendo destinado a ficar nas trevas. Deus não rejeita ninguém. Parece que está te rejeitando, mas é você que está rejeitando ele. Tá? Se você abrir o coração de verdade, se você realmente se arrepender, que é uma coisa difícil de acontecer, precisa de uma graça muito grande, precisa orar muito, pedir com sinceridade. Então, é ele está à porta e está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Mas você não está nem ouvindo a porta bater. Você está tão distraída com os seus doramas, com as suas séries que você está assistindo, ocupado com as suas coisas, que ele está batendo há muito tempo. Ele já fez várias propostas e já te convidou e já te perseguiu. E você sempre fica com mais raiva dele, com preconceito contra as coisas dele. Ele está vindo através de mim nesse vídeo, através de um vídeo que você ouve, através de outra pregação. É ele que está insistindo, está aparecendo, que está toda hora querendo te cercar. E você não está vendo que isso é amor, que isso é o amor, apesar de você estar falando não para ele e ele está insistindo com você. Acorda enquanto é tempo. Não fique, né, nessa vida de emburrado com Deus.
pensando que você não consegue largar do pecado, porque Deus não te ajuda, porque Deus não está com você, porque você reza e não acontece nada. No primeiro momento, muitas pessoas que estão como na sua situação começam a rezar, começam a ir lá fazer alguma oração e aí não sentem absolutamente nada. Não houve um nada no coração, não sentem consolo nenhum. Justamente porque está querendo ter um teste, está querendo testar a Deus, está querendo ver se Deus vai aparecer. Enquanto mas você fez isso e deu certo, né? Para a moça, né? Você vai falar para ela, você fez isso e deu certo. Nem sempre Deus vai permitir a mesma coisa com você, de você tentar a Deus e dar certo, porque Ele conhece seu coração. Ele, na verdade, ele está, né, vendo que você não tem intenção de realmente aquilo ali, realmente, você não está ali, assim, disposto a perder o que você tem. Você está jogando com Deus, mas você não está disposto a perder aquilo que você já tem, de jogar fora aquilo que você tem. Você está querendo ter Ele e as coisas que você já tem. Você quer ter Ele para Ele confirmar que as coisas que você já tem são puras. É possível você permanecer com essas coisas. Então, quando a gente está nessa situação, buscando a Deus, né, testando Ele, mas sem querer abrir mão de nada, Ele não vai aparecer. Normalmente, quando ele faz esse processo de aparecer para você, de produzir uma cura, de produzir, ele vê que o seu coração, você está totalmente, já desistiu de tudo. Você está nesse momento realmente cansado e desistiu. Né? Você desistiu, você não tem nada a perder, você tá ali, né, totalmente solta e livre, né? E você tá disposta a dar tudo, a abandonar. Então é normalmente o milagre de consolo que Deus faz em algumas pessoas ali que estão querendo testá-lo, é só nessas pessoas. Agora, quando vem uma pessoa querendo testar a Deus, mas que ele vê que ela não está disposta a abrir mão de nada que ela já tem, das coisas que ela faz de pecado, ele não aparece. Para ela poder mover a Deus, para ele vir e falar ou dar algum consolo espiritual, alguma sensação, seja o que for, vai ter que jogar fora primeiro as coisas. Vai ter que fazer um processo de já perceber o que tem de errado e já confessar o pecado antes e começar a caminhar já com essa intenção de dar tudo para Deus. E de se abrir mão de tudo que conhece. Então, se você tem coisas que você é muito apegada, Deus não aparece. Deus não se intromete. Você precisa rezar muito, pedir muito para Ele. Rezar mesmo, sem nenhuma resposta no primeiro momento. E falar para Ele assim, por favor, me ajuda, me ajuda. Se você vê que você não consegue abrir mão das coisas que você tem, que você quer continuar lutando para continuar tendo as coisas que você tem, e você não quer abrir mão, você gostaria que ele abençoasse essas coisas, então você vai ter que rezar muito de joelhos e falar para ele: eu tô presa nessas coisas, e ser sincera, estou presa nessas coisas. Me manda alguma resposta. Normalmente ele não vai mandar consolo espiritual para você. Ele vai mandar pregações. Ele vai mandar vídeos, vai mandar pessoas para pregar para você. Ele vai mandar um testemunho de alguém. É isso que ele manda. E ele não deixa de mandar. Para poder você ver que é o processo que outra pessoa fez e você fazer parecido, ou fazer igual e seguir a risca. Então, normalmente é assim que acontece. Estou falando isso porque é o processo que ele fez comigo quando eu estava na idolatria. Então, quando a gente está numa idolatria ferrenha, muito preso nas coisas e a gente gostaria que Deus abençoasse essas nossas coisas e Ele viesse ajudar a gente a ter essas coisas e melhorar essas coisas. Por exemplo, eu tinha um salão de beleza e eu queria que Deus viesse e arrumasse o meu salão de beleza, que Ele me ajudasse mandando clientes, né, bons clientes, para que eu pudesse pagar, né, as contas todas com essas clientes que viessem. Então, eu queria que Ele me ajudasse a resolver o meu problema. Ele não aparecia de jeito nenhum. Mas nunca que aparecia, não tinha consolo nenhum. O que aparecia para mim? Como eu estava ocupada e não estava na internet vendo pregação nessa época, estava ocupada no salão de beleza fazendo cabelo, então ele mandou uma cliente.
Uma pessoa, né, que falou para mim a verdade, que eu estava na idolatria, né, que veio, que orou, né, e eu, porque eu estava rezando muito, pedindo para ele vir e se mostrar para mim. E ele mandou uma pessoa falando que eu estava na idolatria, doeu muito. E eu era uma pessoa que estava servindo na igreja, né, sendo católica, servindo na igreja. Então doeu demais aquilo. Foi muito dolorido. Então eu tive que brigar com Deus. Brigar com Deus no primeiro momento. E daí eu vi que não, ele não arredava o pé da posição dele. E eu tinha que, então, eu arredar, eu tinha que abrir mão. Eu tinha que falar para ele, tá bom, não tô nem aí mais. Vou desistir, então, do salão de beleza. E vou fazer, né? Vou provar para você que isso não é importante para mim. E abandonei a idolatria. Abandonei o salão e o dinheiro, que era o que eu queria, né? Abandonei. Meu marido entendeu, eu expliquei pro meu marido a situação que estava no meu salão, que não estava dando lucro, não estava dando certo mais. Fui trabalhar com meu esposo, ele até gostou de eu desistir. E assim a gente, né, eu tinha um ponto de comércio, então ele começou a usar o ponto de comércio para o negócio dele e assim a gente foi, né? Então eu comecei a trabalhar com ele e ele até gostou. E aí fui muito humilhada no primeiro momento, né, perdendo todo aquele sentimento feminista que eu tinha de independência, né, de independência, mas eu, para poder viver com Deus e estar no caminho certo, eu sabia que valia a pena, né? E aí eu fui me aprofundando, ouvindo palestras, aí eu comecei a ouvir palestras, comecei a ouvir o que Deus estava dizendo e comecei a jornada. E hoje estou aqui, né? Buscando, vivendo essa vida toda nova, restaurada com Deus e na santidade, como eu sempre, né? Como Deus desejava, como eu sei que é o melhor caminho para qualquer pessoa, é essa santidade, a divina vontade, que faz com que eu ame mais as pessoas, faz com que eu viva uma fraternidade verdadeira com as pessoas, um amor puro, né? Que eu ame de verdade e também respeite a liberdade das pessoas. Reconheço, né, o amor de Deus e o amor que Ele tem e o respeito à nossa liberdade. Como Ele valoriza muito a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. E Ele respeita o livre-arbítrio de todas as pessoas, né? E vejo Ele conduzir as pessoas apesar, né, das dificuldades que elas encontram. Tudo isso é muito importante, né? A gente poder permanecer com Deus, ligado a Deus, sem medo algum, né? De confiar nele. E aí eu vou ler alguns trechos aqui para te ajudar, né? A saber como se libertar, né? Como se purificar, né? Aí a Luísa vai passar com Jesus aqui. Jesus fala para ela aqui, não quero. Deixa eu voltar aqui. Não quero que penses mais nisto, né, no pecado. Porque quando uma alma se humilhou, convencida de ter feito mal e lavado sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia, é um impedimento para a estreitar ao meu amor. Porque ela procura sempre com a sua mente envolver-se na lama do passado e impede-me de a fazer voar para o céu. Porque sempre com essas ideias de culpa se fecha em si mesma, se é que procura pensar nelas. E além disso, olha, eu já não me lembro de nada que você fez de pecado. Eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor em minha alma? E a Luísa responde: não, o Senhor é muito bom. Então, bem, quererás manter diante destas coisas ainda? Não, 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 Jesus, não quero. Então vamos pensar em nos amar e em nos contentar agora mutuamente. Daí em diante não pensei mais em pecado, fazia quanto mais podia para satisfazer Jesus e lhe pedia que ele mesmo me ensinasse o modo como devia fazer para reparar tudo. E ele me dizia, imite a minha vida. Aí no espírito aqui de retidão ele diz, quero que seja sempre reta no teu agir. Com um olho deves olhar para mim e com o outro deves olhar o que estás a fazer. Quero que as criaturas te desapareçam completamente. Não que você vai rejeitar as pessoas, é que você não vai colocar elas no lugar de Deus, tá? Se você não olhar para as pessoas
Não, mas deves pensar que eu mesmo quero que faças o que te é ordenado. Então, se você não olhar para as pessoas, então elas vão pedir coisas para você. Mas pense que é eu que estou pensando, que quero que faças o que te é ordenado por elas. Então, com o olho fixo em mim, não julgarás ninguém. Então, as pessoas vão ser instrumentos de Deus que você vai ver na divina vontade, sempre. Não olharás se a coisa que elas te pedem é penosa ou te agrada, se podes ou não fazê-lo, fechando os olhos a tudo que elas, ao que elas são, se elas merecem que você faça ou não, se é bom ou não fazer. Você vai fechar os olhos a tudo isso e os abrirás para olhar somente para mim, em fazer a minha vontade. Me levarás junto a ti, pensando que te estou olhando fixamente, vendo você fazer tudo isso. E você me dirá: Senhor, só por ti faço, só por ti quero agir, não mais escrava das pessoas. Porque o que você vai ser escravo se você ficar olhando para as pessoas e falar se elas merecem? Eu vou fazer para agradar elas? Vou fazer só porque ela está pedindo? Então, não. Você vai fazer por amor a Jesus. Então, se você anda, se você trabalha, se você fala, em qualquer coisa que você faça, seu único fim deve ser de me agradar somente a mim. E assim, quantos defeitos evitará se fizer? Também outras vezes me dizia: também quero que se as pessoas te mortifiquem, causem algum mal para você ou te falam alguma coisa dolorida, te critiquem alguma coisa, te injuriem, te contradizem, um olhar também fixo em mim, pensando que com minha boca eu te digo: filha, sou eu propriamente que quero que sofras essas injúrias, não as criaturas. Afasta o olhar delas, mas é afastar o olhar delas para não fazer mal a elas, entendeu? Não para se vingar delas e nem ficar ressentida com elas. Senão só eu e tu sempre. Todas as demais, destrua-as, Os sentimentos contra as pessoas, destrua. Olha, quero fazer-te bela por meio desses sofrimentos que elas te dão. Quero enriquecer-te com méritos. Quero trabalhar a tua alma, tornar-te semelhante a mim, que sofria tudo por amor do meu Pai. Você me fará um presente, me agradecerá afetuosamente, será agradecida com essas pessoas que te dão a oportunidade de sofrer, recompensando-as com algum bem. Então, pagando mal com bem as pessoas. As pessoas, não é que você vai destruir as pessoas, é que elas são as pessoas, em nome de Deus, que estão ali, na divina vontade. Foi Deus que permitiu que elas existissem na sua vida. E você vai fazer o bem e não vai fazer o mal, não vai ficar guardando os maus pensamentos delas. É isso que ele está querendo dizer, que você vai tirar os olhos das pessoas, é tirar os olhos das pessoas em questão de sentimentos, de emoções, de querer agradá-las ou querer que elas te agradem ou vice-versa, Ou tal. E não vai se ressentir por elas, e não vai ficar brava com elas, não vai descontar nelas nada dos seus pensamentos e sentimentos, tá? E você vai recompensá-las sempre com bem, pagando mal com bem. Fazendo assim, caminharás retas somente diante de mim, sempre reta diante de mim. Nada te dará mais inquietude e gozarás de sempre paz. Não te aflijas tanto. Você deve saber que eu nunca vou permitir que você seja tentada além das suas forças. Se isso eu permito, é para o seu bem. Eu nunca coloco almas em batalha para fazê-las perecer. Primeiro meço suas forças, dou-lhes minha graça e depois as introduzo. E se alguma alma se precipita, é porque não fica unida a mim, com a oração. Não sentindo mais a sensibilidade do meu amor, vou implorando o amor das criaturas, enquanto somente eu posso satisfazer o coração humano. Eles não se deixam guiar pelo caminho seguro da obediência, acreditando mais no julgamento próprio que em guia que em quem as guia no meu lugar, que é o padre, Às vezes um padre, um diretor espiritual. Então, que maravilha se elas caem. Então, eu te recomendo, é a oração, sempre. Embora você deva sofrer penas de morte, sofrimento de aniquilação, jamais deves negligenciar o que costuma fazer. E mais, você não pode negligenciar das suas obrigações, seus ofícios, suas responsabilidades. E mais, quanto mais você se veja, sofrendo, tanto mais invocará a ajuda de quem pode te libertar. Além disso, quero que você se coloque cegamente nas mãos do diretor espiritual, do confessor, sem examinar o que lhe é dito. Você estará cercada pela escuridão e você será como alguém que não tem olhos nesse momento e que precisa de uma mão para guiá-la. O olho para ti serás a voz desse padre, desse diretor espiritual, dessa ajuda que eu envio para você, que como a luz iluminará as suas trevas, no momento da purificação. A mão será a obediência que será guia e suporte para te levar a um porto seguro. A última coisa que te recomendo é o valor.
Quero que você corajosamente entre na batalha. A coisa que mais faz temer um exército inimigo é ver a coragem e a força, a maneira como desafiam as batalhas mais perigosas sem temer a nada. Assim são os demônios, eles não temem nada além de uma alma corajosa, toda apoiada em mim, que com um espírito forte vai no meio deles, não ser ferida, mas com a resolução de machucá-los e exterminá-los, nas guerras espirituais. Os demônios ficam então assustados e apavorados e gostariam de fugir dessa alma, mas não podem, porque estão vinculados à minha vontade, são obrigados a permanecer para seu maior tormento ali perto dessa alma. Assim, que não tema eles, que nada podem fazer-te sem minha vontade. E também quando eu vir que você não pode resistir mais e está prestes a desfalecer, se for fiel a mim, imediatamente virei e colocarei todos em fuga e te darei graça e fortaleza. Então anime-se, anime-se. Aí ela fala mais, um dia enquanto estávamos nisto, era tanta pena que eu sentia que não podia deixar de chorar. Meu bom Jesus me disse, quero te contentar em tudo, sinto-me tão atraído por você que não posso fazer menos que fazer o que você quer. Se até agora te tirei a vida exterior e me manifestei a ti, agora quero atrair tua alma para mim, a fim de que, onde quer que eu vá, possas vir junto comigo. Assim poderás desfrutar mais e te estreitar mais intimamente a mim, o que não fizeste no passado. Uma manhã, não me lembro muito bem. Creio que tinham passado cerca de 3 meses desde que comecei a estar continuamente na cama. Enquanto estava no meu estado habitual, veio meu doce Jesus com um aspecto todo amável, como um jovem como de 18 anos, como ele era belo. Então Jesus veio belo, né? Com sua cabeleira dourada e toda encaracolada, parecia que encadeava os pensamentos, os afetos, o coração, sua fronte serena e ampla, onde se olhava, como dentro de um cristal, o interior da minha mente. E se descobria sua infinita sabedoria, sua paz imperturbável. Oh, como me sentia tranquilizar minha mente, meu coração, aliás, minhas mesmas paixões diante de Jesus caíam por terra, e não se atreviam a me dar o mínimo incômodo. Eu acredito, não sei se estou errada, que não se pode ver a este Jesus tão belo, se não está na mais calma, mais profunda, e que no mínimo assombro de intranquilidade impede de ter uma vista tão bela. Assim, ao ver a serenidade de sua fronte adorável, é tanta a infusão de paz que se recebe no interior que creio que não há desastre e guerra mais feroz que diante de Jesus não se acalme. Ó meu todo e belo Jesus! Se por poucos momentos que te manifestas nesta vida, comunicas tanta paz, de modo que se podem sofrer os mais dolorosos martírios por amor a ti, as penas mais humilhantes com a mais perfeita tranquilidade. Me parece uma mistura de paz e de dor. O que será no paraíso? Oh, como são belos seus olhos puríssimos, cintilantes de luz. Não é como a luz do sol, que querendo olhá-la danifica a nossa vista. Não. Em Jesus, enquanto é luz, pode-se muito bem fixar o olhar. E só de olhar o interior de sua pupila, de uma cor celeste escura, oh, quantas coisas me dizia. É tanta beleza de seus olhos que um só olhar seu basta para me fazer sair de mim mesma e me fazer correr atrás dele por caminhos e por montes, pela terra e pelo céu. Basta um só olhar dele para me transformar nele e sentir descer em mim algo de divino. Quem pode dizer além da beleza do seu rosto adorável? Então é muito lindo, né, a experiência que ela teve aqui com Jesus, né? E eu tô narrando aqui porque ele, né, quer que a gente entenda que a gente não pode vê-lo fisicamente como a Luísa viu sensivelmente, mas ele vai trazer essa mesma sensação para a nossa alma. A nossa alma vai vê-lo, mas nós não vemos com os nossos olhos humanos. Mas a nossa alma penetra em Jesus e vê Jesus e sente Jesus. É muito importante entender isso. Então ele fala assim, amada minha, não posso mais. Não posso mais. Aí uma manhã, não me lembro muito bem, creio que tinham passado cerca de 3 meses desde que comecei a estar continuamente na cama. Enquanto estava no meu estado habitual, veio meu doce Jesus com um aspecto todo amável. Ah, não, peraí, deixa eu passar para frente. Eu tava aqui. E enquanto assim dizia, ele falou, amada minha, ajuda-me, que não posso mais. Enquanto assim dizia, aproximava os seus lábios aos meus e via uma amargura nele tal que sentia penas mortais. Quando entrava em mim esse licor tão amargo, sentia entrar como tantas flechas, facas, que me transpassavam lado a lado. Em suma, em todos os meus membros se formava uma dor atroz, e voltando a alma ao corpo, participava destes sofrimentos no corpo. Quem pode dizer as penas? Só o próprio Jesus, que era a minha testemunha,
porque os outros não podiam mitigar minhas penas, estando naquele estado de perda dos sentidos. E se esperava quando estava presente o meu confessor, porque também com obediência se mitigavam. Portanto, só Jesus me podia ajudar quando via que minha natureza não podia mais e que chegava propriamente aos extremos e não me restava mais que dar o último respiro. Oh, quantas vezes a morte zombou de mim, mas virá um dia em que eu me rirei dela. Então Jesus vinha, me tomava em seus braços, me aproximava de seu coração. E ó, como me sentia voltar à vida. Depois de seus lábios vertia um licor docíssimo, e assim se mitigavam meus sofrimentos. Outras vezes, enquanto me levava junto com ele girando, se eram pecados de blasfêmia, contra a caridade e outros, vertia esse amargo venenoso em mim. Se eram pecados de desonestidade das criaturas, derramava uma coisa podre, mal cheirosa, e quando voltava em mim mesma, sentia tão bem aquela peste, e era tanto o fedor que me revolvia o estômago, e me sentia desfalecer, e às vezes tomando o alimento, quando o devolvia, vomitava, sentia que saía da minha boca aquela podridão misturada com o alimento. Uma vez levava-me às igrejas, e também ali o meu bom Jesus era ofendido. Oh, como chegavam mal ao seu coração aquelas obras santas, sim, mas descuidadamente feitas, aquelas orações vazias de espírito interior, aquela piedade fingida, aparente. Parecia que mais bem insultavam a Jesus em vez de lhe dar honra. Sim, aquele coração santo, puro, reto, não podia receber essas obras tão mal feitas. Oh, quantas vezes se lamentava, dizendo: Filha, também essa gente que se diz devota, olha quantas ofensas me fazem. Mesmo nos lugares mais santos, ao receber os mesmos sacramentos, em vez de sair purificados, saem mais enlameados. Assim, quanta pena dava Jesus ver pessoas que comungavam sacrilegamente, sacerdotes que celebravam o santo sacrifício da missa em pecado mortal, por costume, e alguns dá horror dizer, por fins de interesse. Oh, quantas vezes meu Jesus me fez ver estas cenas dolorosas. Quantas vezes, enquanto os sacerdotes celebravam o sacrossanto mistério, Jesus é obrigado a descer na hóstia, porque era chamado pelo poder sacerdotal às mãos daquele sacerdote. E se viu nessas mãos que gotejavam podridão, sangue, e então estavam sujas de lama. Ah, como dava compaixão o estado de Jesus tão santo, puro naquelas mãos que davam horror, só de olhá-las. Parecia que Jesus queria fugir daquelas mãos, mas era obrigado a permanecer, até que se consumissem as espécies do pão e do vinho. Às vezes, enquanto permanecia ali com o sacerdote, ao mesmo tempo vinha-se apressadamente a mim e lamentava-se. E antes de que eu o dissesse, ele mesmo me dizia: Filha, deixa-me derramar em ti, porque não posso mais. Tem compaixão do meu estado, que é demasiado doloroso. Tenha paciência, soframos juntos. Então, Jesus, ele quer ser libertado. Ele quer repousar em almas santas, Ele quer ser livre desses sofrimentos que ele está sofrendo, tá? Então, nós devemos dar esse alívio a Jesus, tá? Ele cansou de ele dar somente alívio pra gente. Ele vai fazer isso no primeiro momento, como eu já disse. Mas depois a gente tem que dar alívio para ele. É assim que nós vamos viver uma paz inenarrável. Porque quando você satisfaz Jesus, você se sente útil, para Deus. E isso é uma paz que não tem fim. Então, eu quero dizer isso para você. No volume 1289, 3 de março de 1919, o Divino Jesus fala que a alma tem um paraíso dentro dela. Como que funciona isso? Vamos ver. Como que ela pode ser o paraíso? Tu és a minha filha primogênita. Da minha vontade, ele disse a Luísa. Como eu te amo e como és preciosa aos meus olhos. Ter-te-ei tão guardada que se ao criar o homem preparei um Éden terrestre, para ti preparei um Éden divino. Se no Éden terrestre o matrimônio foi humano entre os primeiros pais, e a eles dei a gozar as mais belas delícias da terra, e de mim gozavam em intervalos, no Éden divino a união é divina. Te farei gozar as mais belas delícias celestiais, e de mim gozarás quanto quiseres. E mais,
Serei tua vida, e dividiremos juntos os contentamentos, as alegrias, as doçuras, e se for necessário também as penas. No Éden terrestre, teve acesso o inimigo e foi cometido o primeiro pecado. No Éden divino, está fechada a entrada ao demônio, as paixões, as fraquezas. Antes, o demônio não quer entrar sabendo que meu querer o queimaria mais que o próprio fogo do inferno. E só ao sentir sua sensação foge, e dará início aos primeiros atos em modo divino, os quais são imensos, eternos e infinitos, que abraçam tudo e todos. E eu, interrompendo o falar de Jesus, disse: Jesus, meu amor, por quanto mais falas deste querer divino, tanto mais me confundo e temo, e sinto tal aniquilamento que me sinto destruída, e portanto incapacitada para corresponder aos teus desígnios. E ele, todo bondade, acrescentou: é o meu querer que destrói o humano. E em vez de temer, deverias lançar-te na imensidão da minha vontade. Os meus desígnios sobre ti são altos, nobres e divinos. A mesma obra da criação. Oh, como fica atrás desta obra, se te chamar a viver no querer divino para fazer nele não vida humana, mas vida divina. É um desabafo mais forte do meu amor. É o meu amor reprimido pelas criaturas que, não podendo contê-lo, derramo a torrentes sobre quem me ama. E para estar seguro de que meu amor não seja rejeitado e maltratado, te chamo em minha vontade, de modo que nem você, nem o que é meu fique sem o seu pleno efeito, e fique em plena defesa. Minha filha, não entristeça com seus temores a obra do seu Jesus. Continue o voo para onde te chamo. Então a Luísa tem medo dela não corresponder, porque ela é pequena, né? A gente se sente também incapaz, mas a obra é divina. É Ele quem vai destruir o nosso humano. Destruir esse humano não é uma coisa ruim, né? Tem gente que não se aprofunda nisso e acha que é uma coisa ruim, né? O humano, gente, é tudo o que, né, coloca obstáculo para Deus reinar. O humano, ele está contaminado. Quando Jesus fala humano aqui no destruir o humano, é a forma contaminada de pensar, né? Só o homem sozinho conquistando as coisas, né? O seu próprio desenvolvimento pessoal. O homem sozinho, mas pedindo uma ajuda de Deus, mas para se desenvolver. Então, esse humano é o humano que o demônio incentivou e plantou no Éden terrestre no primeiro pecado. Então, a gente tem que compreender o que é o humano que a gente fala que vai ser destruído. Não é o humano, a humana natureza que Deus criou pura, né, que não tem pecado em si mesmo, mas a vontade humana que contamina, né, o corpo humano criado por Deus, que contamina a alma criada por Deus, que foi criada para ser filha de Deus, né, imagem e semelhança de Deus. O humano é o viver sozinho, sem Deus. O humano é o que aconteceu com Adão, né, que ele ouviu a serpente junto com Eva, ouviu aquela proposta da serpente. Se vocês comerem deste fruto, Deus sabe que os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses. Então, naquele momento, desenvolveu-se o espírito humano sem Deus. É esse humano que se fala no livro do céu que deve ser destruído. Não é a pessoa humana que é destruída, a pessoa criada como Deus criou, perfeita, né? Linda imagem e semelhança de Deus. Mas é o humano que está sem Deus, né? E esse pensamento de trevas se perpetuou até hoje, que é o pecado original, ele está em nós. Essa malícia está em nós, de querermos desenvolver a nossa alma, desenvolver o nosso humano, a nossa vida na terra, separado de Deus. Ou às vezes você quer fazer coisas boas, mas você quer fazer coisas boas sem dar a glória a Deus. Você quer ter a glória para você. Você quer mostrar para Deus, olha como eu sou lindo, olha como eu sou maravilhoso, eu fiz coisas maravilhosas, eu dei comida para milhões de pessoas, olha em seu nome, por causa que eu te amo, olha só, porque eu quero que você me olhe, que você veja quem sou eu, o bem que você fez, olha como você me criou lindo. Então a pessoa está se auto-idolatrando, e isso Deus não aceita. Quando Deus imaginou nos criar, Ele nos imaginou criar
né? Isso é uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, né? É uma proposta que Deus fez, muito séria, que às vezes é difícil das pessoas compreender. Deixa eu colocar aqui. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa falando da santidade humana, e Jesus dentro de mim falou: cuidado, não houve esses sentimentos, ela vive de estima própria e virtudes. Você deve manter morta, né? Você deve manter morto o seu humano, né? A sua vontade humana é para eu, com minha vontade, usar. Dar a nossa vontade humana é dar para Jesus esse desejo de ser perfeito, de ser bonito, esse desejo de ser amado pelas pessoas, considerado, esse desejo de ser estimado em minha perfeição humana, sem Ele, esse desejo de ser algo, esse desejo de me ver. Às vezes você quer Deus, você não está falando que você não quer, mas você quer Deus para Ele te embelezar, para Ele fazer você ter um brilho em direção às pessoas e para você poder ter a glória para você, tá? Então esse desejo de me ver bela, virtuosa, graciosa, eu devo ser um nada. Ainda, né, estamos nessa luta de explicar o que é o nada, né? Desde o congresso da semana passada até agora o assunto não se esgota. Morrer para o humano é morrer para o seu eu, o seu ego. É de você se ver, de querer ser alguma coisa. O eu. Só Deus é, só Jesus é. Fomos criados desde sempre um nada, porém puros e imaculados em Adão e Eva, mas eles negaram amar a Deus, justamente por se verem tão lindos, se viram e quiseram ser alguma coisa, né? Com a ajuda da serpente que ofereceu para eles essa possibilidade. Jesus veio nos resgatar dessa realidade e resgatou com a imagem do homem como exatamente está destruído na cruz. Quando Jesus estava na cruz todo destruído, essa era a imagem do homem feio, horrível no humano, como o demônio deixou, né, plantou a semente no homem, e o homem ficou daquele jeito, totalmente desfigurado na cruz, né, preso na cruz, né, acorrentado a esse ego, né. Então, e Deus recebeu, né, e Jesus recebeu Jesus destruído, né. Então, na cruz vemos a verdadeira imagem do homem que foi salvo, que foi resgatado, né, preto, feio, que foi recebido pelo Pai de volta, justificado. Cada chaga do homem se transformou em amor e sacrifício. Nossas misérias são para se tornarem hoje justificadas pelas chagas de Jesus. Como? Vamos mancando amar a Deus. Vamos doentes amar a Deus. Vamos feridos amar a Deus. Vamos feios amar a Deus. Desfigurados, com a imagem desfigurada, amar a Deus. Ele resgata essa vontade humana. Foi ela que ficou contaminada pelo pecado. A vontade humana de amar apesar de, né, resgatada. Tem uma nova oportunidade, dar para você uma oportunidade. Você pode deixar de lado esses pensamentos de ego, se esvaziar disso e vir morar comigo. Vir dar a sua morada para mim, dar o espaço para mim, reinar, para eu reinar. Eu quero reinar, mesmo você estando feio, com misérias, com defeitos, com debilidades, né, com sequelas daquela realidade do pecado. Mas você pode amar feio mesmo, né? Você pode sair do buraco que você está, se Jesus te pegar pela mão e te chamar. E ele se doa sem olhar se as suas mãos ainda estão feias, deformadas pela queda. Ele aceita o amor, né? Se você aceitar o amor do Pai, que o quer assim mesmo, como amou e que Jesus todo deformado na cruz e o ressuscitou. O Pai aceita você. Só pede para você abandonar seus trapos, né? Os trapos do apego que você se apegou das coisas que você quer que Deus conserte, que era, no meu caso, era o dinheiro, era o salão de beleza, tudo mais. Então você vai entregar, vai abrir mão dessas coisas, vai renunciar a essas coisas, igual a moça renunciou toda a nova era que ela seguia lá, né? E aceitar ser purificado e vestir a roupa nova que ele quer te dar. Ele vai buscar os mancos, os aleijados, os coxos para o seu banquete triunfante. Quem desejar receber seu presente deve se purificar de sua vontade humana. Fomos criados para sermos vazios, para Deus poder ser em nós o tudo.
Nossa vida foi formada para Deus amar e ser o que nos falta. Essa é a ordem da criação. Para recebermos coisas de graça de Deus, Ele não quer nada de nós. Só quer nosso nada. Porém, nos deu uma vontade para podermos dizer sim para Ele, pois nos fez pessoas livres. Não quer nos entupir de graças que não iremos usar. Por isso nos fez muitos de nós, fez muitos seres humanos, para todos sermos fraternos e aceitar o que o irmão também receba os bens de Deus. O que nós, em nossa limitação, não conseguimos usar, né? Pois somos limitados. Somos limitados e finitos, para que deixemos graças para os outros receberem. Deus nos deu inteligência para sabermos também dizer não, quando percebemos que já estamos entupidos de graças e nem as entendemos tudo direito. Pedir para Jesus esperar, peraí, deixa eu ruminar tudo primeiro, Jesus. Dá para o outro agora, divide-se para outros. Todos devem ter os seus bens. Depois vejo a beleza do que o outro recebeu, depois eu procuro ver, né, o que o outro fez. Por isso criou muitos de nós para poder se doar, pois Deus é infinito em amor e bens. E essa é a ordem do reino da divina vontade. Você tem que abrir mão de tudo, entendeu? Não querer ser nada, para poder Deus ser o tudo em você. Mas isso as pessoas não aceitam. Elas não acreditam nisso, elas falam que não tem lógica nenhuma. Elas não pensam que é isso que Deus deseja, né? Estarmos recebendo e depois voltando para o Criador com tudo o que recebemos, agradecendo a Ele e o adorando. E recebendo através dos irmãos e dando também para os demais, repartindo as luzes uns para os outros, que é devolver a glória também a Deus. Podemos receber hoje, desde que nos esvaziemos de vaidades e também de culpas. Ficar no nada e receber, receber, doar, doar. Voltar à ordem sem inventar nada para atrapalhar isso. O homem na vontade vive se enchendo de coisas que não são os bens e o amor do seu Criador. E quando pega algo, é roubo. Vive só o contrário do que Deus fez, né? Ele vive o contrário na vontade humana do que Deus planejou, né? Ele diz não para o seu Criador com sua liberdade, que é o trabalho que o demônio realizou no homem, que é uma vingança de Satanás contra Deus. Deus pegou a vingança de Satanás e criou por cima a misericórdia, que é o resgate. Deus desenvolveu um jeito do homem receber amor e bens de seu Criador em dobro. Após o trabalho de Satanás, Deus humilhou o demônio, né? E ele é um vencido, Deus ganhou. Então Deus, ele deu pra gente uma vontade de podermos dizer sim. E ele nos criou vazios. Vazios não para nos encher de coisas nossas, mas para nos encher dele. Entendeu? Ele nos criou vazios. Vazios. Por isso que nós somos vazios e queremos nos encher de coisas. E o pecado original nos fez querer encher de coisas humanas, terrenas, né? Entendeu? Coisas criadas por Deus. E aí as pessoas pensam que isso é lógico, que não tem nada de errado, que isso tá bom. Não é bom. Não foi o jeito que Deus criou. Ele criou a gente para se encher dele, para encher das coisas dele. Mas só que daí nós nos enchemos com o pecado original, preferimos dizer não para ele e nos enchemos de coisas nossas. E essas coisas nossas é o humano, que nós devemos abrir mão para podermos voltar à ordem primordial da criação e nos enchermos dele. Ele é o nosso Criador e ele tem direitos ao nos ter criado. Então, mas só que ele nos deu liberdade. Muitos vão viver na Terra curtindo essa liberdade e vivendo para si mesmos. E podem se arrepender, né? Depois que perceber, né, que fez o caminho inverso do que Deus queria, da vontade de Deus. Se perceber, um único ato de vontade divina é capaz de salvar essa pessoa. E ela vai ser purificada e purgada no purgatório. E de lá ela vai para o céu. Se essa pessoa, ela não quiser fazer esse processo de purificação, de purgação, né, e de se arrepender, pelo menos se arrepender bem feito, bem, não fizer essa volta a Deus, se ela não, né, não fizer essa volta a Deus, e aí Deus, ele trabalha para libertar as almas da vontade humana. Como que ele faz isso? Ele amarga a vida na terra, ele amarga a sua busca ao dinheiro, né, você não sente prazer de ter dinheiro, ele amarga a sua busca pela sensualidade, pelo sexo. Você não sente prazer em viver no sexo. Ele faz isso por amor a você.
para você poder se sentir desapontado e frustrado com essas coisas que você procura e não achar mais graça nelas, né? E aí ele te chama e te faz convites para que você volte a olhar para o espiritual e queira encher-se dele, voltar a ele. Mas só que o demônio ele está aqui, trabalhando incansavelmente por um reino dele mesmo, querendo levar o máximo de almas possível para o inferno. E o demônio está imitando a Deus, criando o seu próprio reino, trazendo benefícios temporários, né? Que vão fazer muitas almas ficarem aprisionadas mais ainda com benefícios temporários. E ele vai trazendo um atrás do outro, um benefício atrás do outro, uma proposta atrás da outra. Deus vai tentar amargar também essas propostas de Satanás. Mas só que às vezes a alma fica tão obstinada nessa procura das coisas humanas, que Deus ele desiste da alma. É possível desistir, sim, ele desiste. Se a alma realmente começar a fazer muita legalidade com Satanás, cada vez ela fica mais abrindo, né, os quartos para Satanás, Satanás realmente, por legalidade, já assume ela como dele. E Deus, ele realmente abandona. Não porque ele não ama, mas é porque ele deu a liberdade para essa alma. E ele já convidou milhões e milhões de vezes. E aí, o que precisa? Para que ele não desista das almas, ele precisa de almas que amem a ele. E quem fique intercedendo, implorando para ele não desistir das almas. Porque a justiça de Deus é muito poderosa e ela é muito justa. E a justiça fica falando para Deus, aquela alma obstinada não deve mais procurá-la. Ela já fez pactos com Satanás diversos e Satanás já conquistou a alma dela. Quase todas as áreas da vida dela estão totalmente já seladas por Satanás. Ela já é totalmente propriedade do demônio, do maligno. Mas só que daí, o que acontece? Essa santidade divina de sacrifício, de morrer para o humano, definitivamente de dar tudo para Deus, faz com que nós sejamos almas capazes de fazermos, né, orações em direção aos nossos irmãos. A gente não consegue, a gente vê Jesus sofrendo, né, por causa das almas que estão perdidas nas mãos de Satanás. E ele se mostra sofredor em nossos corações e nos dá o amor pelas almas. E ele pede para que nós façamos sacrifícios de amor vivo, sejamos outros Jesuses na terra, fazendo sacrifícios para que Deus possa ter aplacado a justiça divina e Deus não desista de buscar essas almas que estão obstinadas no pecado. Que Deus continue a mandar as cruzes de amargo para elas, né, as amarguras nas coisas. Continue a investir e mandar pessoas, né, continue a fazer com que elas sintam um vazio nas suas almas. Então, por isso que nós não só vivemos a santidade para nós, a gente vive a santidade para as almas, pedindo pelas almas. Então, viver na santidade divina é uma vida de sacrifício pelos outros. A gente ama a Deus para aplacar a justiça dele, para que a justiça dele não deixe ele esquecer das almas que estão precisando, que estão obstinadas no pecado. Então, nós, ao ofertarmos atos de adoração a Deus, Deus fica satisfeito com os nossos atos de amor verdadeiro, de atos divinos, infinitos na divina vontade, que fazem com que busque essas almas que já estão na desistência, né? Que Deus já desistiu de buscar, porque elas já fizeram pactos demais com Satanás. Então, elas ainda têm chance de se arrepender. Então, por isso que nós vivemos no sol, como luzes celestes, né, de sol, porque nós alcançamos mais rápido a Deus. E a justiça divina se sente mais rapidamente aplacada pela vida do Filho da Divina Vontade que abriu mão do humano. Então, são almas que nestes tempos são importantes como almas vítimas, né, como almas de sacrifício, que se sacrificam, morrendo para o seu eu, não querendo nada para si, querendo para Deus. E aí, o que Deus deseja? Almas salvas. Ele quer outras almas salvas, né, que vão para o céu. E nós damos a nossa vida, né, fazemos o martírio do nosso eu, para podermos dar a nossa adoração a Deus, vivendo com Ele, né, vivendo essa graça, mas a gente sofre muito, né, porque Jesus reparte com a gente as suas amarguras. A gente sofre as amarguras, né, também para poder aplacar a justiça divina. E para que essas almas possam receber esse contato de Deus, possam receber essa luz, essa intervenção nessas almas obstinadas que já estão marcadas e seladas pelo demônio. Então, a libertação dessas almas nesse exato momento
na divina vontade depende das almas que vivem na vontade divina continuarem a fazerem atos na divina vontade. E aí a libertação acontece espiritualmente pela ação divina que vai atrás dessas almas. Então o melhor desse tema desse vídeo é justamente essa libertação que Deus faz, né, através dessas almas que se dão em sacrifício para a maior glória de Deus. Trocar o adaptador pelo seu parâmetro melhor? Preocupada agora. Eu uso sim. Espera aí. Então, é muito importante, né, a gente depois pegar outra. É muito importante, então, a gente entender o que é essa libertação na divina vontade que Deus quer realizar. Então, eu peço desculpa aqui que meu filho veio atrapalhar, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Tem mais trechos que eu separei. Aí tem aqui, o meu doce Jesus continua a dizer-me, a natureza da esperança é a paz, e o que ela é, por natureza, a alma que vive no seio desta mãe pacífica consegue-o por graça. E no mesmo momento em que Jesus bendito diz estas palavras, com uma luz intelectual faz-me ver, sob a semelhança de uma mãe, o que fez esta esperança pelo homem. Oh, que cena tão comovente e terníssima, que se todos pudessem vê-la, chorariam de pena até os corações mais duros, e todos se afeiçoariam, iriam amá-la tanto que seria impossível separar-se por um só momento de seus joelhos maternos. E agora tentarei dizer o que compreendo. E posso. O homem vivia acorrentado, escravo do demônio, condenado à morte eterna, sem esperança de poder ressurgir à vida eterna. Tudo estava perdido e sua sorte estava em ruínas. Esta mãe Esperança vivia no céu, unida com o Pai e o Espírito Santo. Bem-aventurada, feliz com eles, mas parecia que não estava contente. Queria os seus filhos, as suas amadas imagens em torno dela. A obra mais bela saída de suas mãos, os homens. Agora, enquanto estava no céu, seu olho estava atento ao homem que estava perdido na terra. Toda ela se ocupa da maneira de salvar a estes seus amados filhos, e vendo que estes filhos não podem absolutamente satisfazer a divindade, mesmo à custa de qualquer sacrifício, pois são muito inferiores a ela, o que faz esta mãe piedosa? Vê que não há outro meio para salvar a estes filhos que dar a própria vida para salvar a deles, e tomar sobre si suas penas e misérias, e fazer tudo o que eles deviam fazer por eles mesmos. Então, o que ela pensa fazer? Esta mãe amorosa, que é Jesus, se apresenta ante a divina justiça, com lágrimas nos olhos, com as vozes mais ternas, com as razões mais potentes, diz que seu magnânimo coração lhe dita e diz: graça te peço para meus perdidos filhos. Não me resiste o ânimo vê-los separados de mim. A qualquer custo quero salvá-los, e se bem vejo que não há outro meio que por minha própria vida, quero colocá-la com tal de que readquiram a deles. O que queres deles? Reparação? Eu reparo por eles. Queres glória e honra? Eu te honro e glorifico por eles. Agradecimentos? Eu te agradeço tudo o que queres deles. Te dou, eu, desde que os possa ter junto comigo reinando. A divindade fica então comovida ao ver as lágrimas, o amor desta piedosa mãe, e convencida por suas potentes razões, se sente inclinada a amar a estes filhos, e choram juntos sua desventura, e pondo-se de acordo concluem que aceitam o sacrifício da vida nesta mãe, ficando por isso plenamente satisfeitos, para readquirir estes filhos. Não apenas é assinado o decreto, desce em seguida do céu e vem à terra, e deixando suas vestes reais que tinha no céu, se veste das misérias humanas, como se fosse a mais vil escrava, e vive na pobreza mais extrema, nos sofrimentos mais inauditos, nos mais insuportáveis desprezos pela natureza humana. Não faz outra coisa senão chorar e interceder por seus filhos amados.
Mas o que mais o faz ficar espantado, tanto desta mãe como destes filhos, é que enquanto ela ama tanto estes filhos, este, em vez de receber esta mãe com os braços abertos, já que vem salvá-los, eles fazem o contrário. Ninguém a quer receber ou reconhecer. Aliás, a obrigam a ir errante, a desprezam e começam a planejar como matar a esta mãe tão terna e excessivamente amante deles. O que fará esta mãe tão terna ao ver-se tão mal correspondida por seus ingratos filhos? Acaso irá parar? Ah, não. Mas acende-se mais de amor por eles e corre de um ponto a outro para reuni-los e colocá-los em seu colo. Oh, como se cansa até pingar suor, não só de água, mas também de sangue. Não se dá um momento de trégua, está sempre em atitude de efetuar sua salvação. Provê a todas as suas necessidades, remedia todos os seus males passados, presentes e futuros. Em suma, não há nada que não ordene e disponha para o seu bem. Mas o que fazem esses filhos? Arrependeram-se talvez da ingratidão que tiveram ao recebê-la? Você mudou seus pensamentos em favor desta mãe? Oh, não. Olham-na com maus olhos. Desonram-na com as calúnias mais negras. Procuram-lhe opróbrios, desprezos, confusões, golpeiam-na com todo tipo de flagelos, reduzindo-a toda a uma chaga. E acabam por fazê-la morrer com uma morte, a mais infame que se possa encontrar, em meio a cruéis espasmos e dores. Mas o que essa mãe faz no meio de tantas dores? Será que ela odiará, talvez, esses filhos tão rebeldes e insolentes? Ah, não, nunca. Agora, mais do que nunca, os ama extremamente. Oferece suas penas por sua própria salvação e expira com a palavra da paz e do perdão. É o volume 282. E ele fala dos castigos, né? No volume 1660, ele fala, ela escreve, passo os meus dias na mais profunda amargura e num profundo silêncio por parte de Jesus e com a quase subtração de sua amável presença. Então, a Luísa sofre para poder, né, o sofrimento dela aplacar a justiça divina para que Deus possa mandar meios de salvação para essas pessoas obstinadas, tá? Daí vai explicar sobre isso. Então, passo, né, em profunda amargura. São penas indizíveis que sinto e acho que é melhor passá-las em silêncio para não... Acho que pegou uma palavra cortada aqui. Melhor passar em silêncio para não mais... Não sei lá. Depois de muito esperar, esta manhã o bendito Jesus se fazia ver em meu interior, que me enchia toda dele, e eu, surpreendida por sua inesperada presença, queria me lamentar com ele por sua privação. Mas não me deu tempo de fazê-lo, e todo aflito me disse, minha filha, como me sinto amargo hoje. As criaturas puseram-me 3 pregos, mas não às mãos, mas ao coração. E ao peito, que me dão penas de morte. Estão preparando 3 conspirações, uma mais horrenda que a outra. E nessas conspirações põem na mira a minha igreja, né, a católica. O homem não quer render-se ao mal, quer antes precipitar-se mais na sua carreira, que é a Revolução Francesa, né, e todas essas revoluções marxistas que aconteceram, né, sempre a igreja é o alvo, né, para ser destruída, toda a imagem da igreja. E enquanto isso dizia, me fazia ver reuniões secretas onde arranjavam como atacar a igreja. Quem como fazer surgir novas guerras e quem novas revoluções, quantos males espantosos se viam. E o meu doce Jesus acrescentou, minha filha, não é justo que a minha justiça se arme contra o homem para castigá-lo e quase destruir tantas vidas que sujam a terra e façam desaparecer junto com elas regiões inteiras, a fim de que seja purificada a terra de tantas vidas pestilentas e de tantos demônios encarnados, que mascarados sob um véu de sutil bem aparente, maquinam ruínas para a igreja e para a sociedade? Você acha que a minha ausência de você é coisa de nada? Não, não, mas quanto mais longa for a minha ausência, né, ele deixa ela privada dos consolos dela, né? Tanto mais graves sucederão os castigos, e além disso, lembra-te de quantas coisas te disse sobre a minha vontade. Por isso os mares, as destruições servirão para cumprir o que te disse, que a minha vontade venha reinar sobre a terra. Mas quero encontrar a terra purificada, e para purificá-la são necessárias as destruições.
Por isso, paciência, minha filha. Não saia jamais de minha vontade, porque tudo o que se desenvolve em ti servirá ao trabalho, para que minha vontade tenha o seu domínio e venha como em triunfo a reinar no meio dos homens. Então é muito importante entender, né, o que está acontecendo no mundo, né? Então ele fala mais. Ela escreveu aqui no volume 1661. Estava a fazer as minhas orações habituais e, enquanto me abandonava toda nos braços da vontade suprema, tentava fazer nela minhas adorações à majestade divina. E meu Jesus, movendo-se em meu interior, tomava minha pobre alma em seus braços e, elevando-a entre o céu e a terra, adorava junto comigo o ente supremo. E depois me disse: minha filha, a verdadeira e perfeita adoração está no acordo completo da união da vontade de Deus com a alma. Porquanto mais a alma faz uma sua vontade com a do seu Criador, tanto mais é completa e perfeita a sua adoração. E se a vontade humana não é uma com a divina, muito mais se está de Deus distante. Não se pode dizer que é adoração, senão sombra. Ou como uma tinta sem cor, que não deixa nem mesmo rastro. E se a vontade humana não está disposta a receber o beijo da união da vontade suprema, em vez de adoração, pode ser insulto e desprezo. O primeiro ato de adoração é reconhecer a vontade de seu Criador para cumpri-la. Se isto não está, com as palavras se adora mais com os fatos, é insultado e ofendido. Se você quiser conhecer o verdadeiro e perfeito modelo de adoração, venha comigo, no meio das três divinas pessoas. Aí em outro trecho, ele vai falar: viver no divino querer significa inseparabilidade. Não fazer nada por si mesmo, porque diante do divino querer se sente incapaz de tudo. Não pede ordens nem as recebe, porque se sente incapaz de ir sozinho, e diz: se queres que eu faça, façamos juntos, e se queres que eu vá, vamos juntos. Portanto, faz tudo o que o Pai faz. Se o Pai pensa, faz seus os pensamentos do Pai, e não faz nem mais um pensamento do que faz o Pai. Se o Pai olha, se fala, se age, se caminha, se sofre, se ama, também ela olha para o que olha o Pai. Repete as palavras do Pai. Age com as mãos do Pai, caminha com os pés do Pai, sofre as mesmas penas do Pai e ama com o amor do Pai. Vive não fora, mas dentro do Pai. Por isso é o reflexo e o retrato perfeito do Pai, o que não é para quem vive somente resignado à vontade de Deus. A este filho resignado, submetido somente a obedecer uma ordem divina, é impossível encontrar, com o Pai. Então, agora, esse que vive junto com o Pai, é impossível você encontrar ele sem o Pai. Nem o Pai sem ele. E não só externamente, mas todo o seu interior se vê como entrelaçado e unido com o interior do Pai. Esse que está totalmente vivendo da divina vontade. Que está transformado, perdido. Tudo em Deus. Ó, os voos rápidos e sublimes deste Filho do Querer Supremo. Este querer divino é imenso, a cada instante circula em todos, dá vida e ordena tudo. E a alma, espaçando-se nesta imensidão, voa para todos, ajuda a todos, ama a todos. Mas como ajuda e ama o mesmo Jesus, como Jesus ama, o que não pode fazer quem vive somente resignado, aquele que é submetido apenas às ordens, ele não vive igual assim. Assim, a quem vive no divino querer é impossível fazer alguma coisa sozinho, mas bem sente náusea de seu obrar humano sozinho, ainda que seja santo as coisas que faz, porque no divino querer as coisas ainda as menores tomam outro aspecto, adquirem nobreza, esplendor, santidade divina, potência e belezas divinas, multiplicam-se ao infinito e no instante faz tudo e depois que fez tudo diz: não fiz nada, foi Jesus que fez, e este é todo o seu contentamento. Que miserável qual é? Jesus lhe deu a honra de ter-me no divino querer e fazer-me fazer o que ele fez. Assim que o inimigo não pode molestar a esta pessoa, se ela fez bem ou mal, pouco ou muito, porque tudo fez Jesus nela e ela junto com Jesus. Esta é a alma que vive mais pacífica, mais livre, que não está sujeita a ansiedades nenhuma, perturbações nenhuma, o demônio não pode se aproximar dela, trazer culpa alguma. Ela não ama ninguém e ama a todos, mas tudo divinamente. Pode-se dizer que ela é a repetidora da vida de Jesus, o órgão da sua voz, o bater do seu coração, o mar de suas graças. Só nisto creio que consiste a verdadeira santidade. Todas as demais coisas são sombras, larvas e espectros de santidade. No querer divino, as virtudes tomam lugar na ordem divina. Ao contrário, fora dele, na ordem humana. Estão sujeitas à estima própria, à vanglória e a paixões. Oh, quantas boas obras
E quantos sacramentos frequentados são de chorar diante de Deus e de reparar-se, porque estão vazios de divino querer, portanto, sem frutos. Queira o céu que todos compreendessem a verdadeira santidade. Oh, como todas as outras coisas apareceriam. Portanto, muitos se encontram no caminho falso da santidade. Muitos a põem nas pias práticas de piedade, e ai de quem as estorve. Oh, como se enganam, se seu querer não está unido com Jesus, e também transformados nele, que é contínua oração, com todas as suas pias práticas, sua santidade é falsa, e se vê que estas almas passam com muita facilidade das pias práticas aos defeitos, às diversões, a semear discórdias, e a tantas outras coisas. Oh, como é desonrosa essa espécie de santidade. Outros põem a santidade em ir à igreja e assistir todas as funções da missa. Mas seu querer está distante de Jesus e se vê que estas almas pouca atenção põem aos seus próprios deveres. E se são impedidas, se enfurecem. Choram porque sua santidade lhes vai pelo ar. Lamentam-se e desobedecem, são as chagas das famílias. Ó, que falsa santidade! Outros a colocam nas confissões frequentes, na direção detalhada do padre, em fazer escrúpulo de tudo o que fazem, mas logo não se fazem escrúpulo do seu querer, que não corre junto com o querer de Deus. E ai de quem as contradiz. Estas almas são como os balões inflados, que assim que lhes faz um pequeno buraco, sai o ar e sua santidade se esfuma e cai por terra. Estes pobres balões têm sempre o que dizer, são facilmente levados à tristeza, vivem sempre em dúvida e por isso queriam um diretor espiritual constante só para elas, que em cada coisa lhes dissesse, os aconselhasse, os tranquilizasse, os consolasse, mas logo estão mais agitados do que antes. Pobre santidade, como é falsificada, gostaria das lágrimas do meu Jesus para chorar junto com ele sobre essas santidades falsas e fazer conhecer a todos como a verdadeira santidade está em fazer a divina vontade viver no divino querer. Essa santidade lança suas raízes tão profundas que não há perigo de que oscile, porque enche o céu e terra, e onde quer que encontre o seu apoio é firme, não sujeita a inconstâncias, a defeitos voluntários, atenta aos próprios deveres, é a mais sacrificada, desapegada de todos e de tudo, mesmo das mesmas direções, e como suas raízes são profundas, eleva-se tão alto que as flores e os frutos florescem no céu, e está tão escondida em Deus que a terra pouco ou nada vê desta alma. O querer divino a tem absorvida nele. Só Jesus é o artífice. A vida, a forma da santidade desta invejável criatura. Não tem nada de seu, senão tudo é em comum com Jesus. Sua paixão é o divino querer. Sua característica é o querer de seu Jesus e o fiat é seu movimento contínuo. Ao contrário, a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a contínuas inconstâncias, e enquanto parece que os balões de sua santidade se inflam tanto, se parecem voar pelo ar a uma certa altura, tanto que muitos e os mesmos diretores ficam admirados, mas logo se desenganam. E basta para fazer esvaziar estes balões uma humilhação, uma preferência usada pelos diretores com qualquer outra pessoa, acreditando-lhes um roubo que lhes fazem, pois se acreditam as mais necessitadas, portanto, enquanto se fazem escrúpulo de tolices, depois chegam a desobedecer. É a inveja e a traça desses balões que, roendo-lhes o bem que fazem, vai tirando-lhes o ar e o pobre balão se esvazia e cai por terra, chegando a sujar-se de terra, e então se vê a santidade que havia no globo. E o que se encontra? Somente amor próprio, ressentimento, paixões escondidas sob aspecto de bem. E se tem ocasião para dizer, fizeram-se brinquedo do demônio, assim que de toda a santidade não se encontrou outra coisa que um amasso de defeitos, aparentemente disfarçados de virtude. Mas quem pode dizer tudo? Só Jesus conhece os mares piores desta falsa santidade humana, desta vida devota sem fundamento, tudo no humano, no eu, no ego, porque está apoiada em uma falsa piedade, por si próprio, um amor por si próprio. Estas falsas santidades são as vidas espirituais sem fruto, estéreis que são a causa de fazer chorar. Quem sabe quanto ao meu amável Jesus? São o mau humor da sociedade, as cruzes dos mesmos diretores e das famílias. Pode-se dizer que levam junto a eles um ar maléfico que danifica a todos. Oh, que diferente é a santidade da alma que vive no querer divino. Estas almas são o sorriso de Jesus, estão afastadas de todos, mesmo dos mesmos diretores. Só Jesus é tudo para elas, assim que não são suplício para ninguém.
O ar benéfico que possui embalsama todos. São a ordem e a harmonia de todos. Jesus, zeloso destas almas, faz-se ator e espectador do que fazem. Nem sequer um batimento cardíaco, um respiro, um pensamento que ele não regule e domine. Jesus as tem tão absorvidas no divino querer que dificilmente podem lembrar-se que vivem no exílio, né, na terra. Então, o volume 12 e 18 é muito importante isso que a gente está aprendendo. Muito sério. Queremos plenamente, né, sermos orientados para essa libertação verdadeira, né, do humano. Essa é a libertação na divina vontade. Você se dispor dessa visão baixa, né, fazer as coisas no humano. E tem muito para aprender. Estamos aqui, né, somente dando uma pincelada no conteúdo, mas tem uma escola da divina vontade que a gente dá passo a passo toda a proposta do livro do céu, um a um, pedaço por pedaço, explicando tudo com muito carinho. Temos nossos grupos de estudo que constantemente estamos atentos, né, a ajudar as pessoas que querem realmente entender essa proposta de Jesus, que é muito complicada. Muitas pessoas, por causa do humano delas, colocam obstáculos na mente para entender. Mas a gente vai aos poucos, né, tendo essa paciência de amor, de sacrifício, para ajudar você a ser essa alma que vai fazer tudo com Jesus, por Jesus, em Jesus. Amém? É isso que é a libertação na divina vontade. Espero ter ajudado você. Me perdoe, né, se eu acompanhei de uma forma meio confusa o texto da mulher aqui. No começo desse vídeo não ficou tão perfeito, mas eu acho que deu para você entender o que ela quis dizer, né? E a experiência, o testemunho dela foi interessante para a gente poder trazer para essa discussão de hoje. Deus abençoe você. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe. Até mais.